Olá pessoal, voltamos aqui com os nossos módulos, tá, para concurso e claro que nós vamos entrar num assunto, cara, que é aquele assunto especial, é o assunto mais prazeroso de trabalhar na informática, que é justamente o banco de dados, tudo bem? Que é um conceito que está caindo em muitas provas de concurso, é um conceito legal e é um conceito prazeroso porque é um conceito inteligente, tá? Normalmente, pessoal, tudo que a gente trabalha nessa vida hoje exige um certo banco de dados. Então, o que eu fiz aqui no nosso curso? Eu preparei para vocês aulas extremamente objetivas, tá? Assunto de banco de dados é normalmente 5 anos de faculdade para o cara não entender, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos focar, vamos fazer uma aula extremamente objetiva com os conceitos que realmente interessam e principalmente focar em questões, tá? Lembrando que no material de vocês aí tem mais de 70 questões sobre esse assunto. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês que é prazeroso e é principalmente inteligente. É muito legal ter um funcionário público que tem essa noção de banco de dados para poder acertar qualquer questão de qualquer banca e aí a gente vai se dar muito bem nisso. Beleza? Legal? Chega de blá 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 e vamos começar o nosso assunto mais prazeroso de todos, que é o banco de dados, tá? Pessoal, primeiramente, né? Beleza? Zerou. Cabecinha, aqui comigo. Olha só, olha para mim. Dá uma olhada. Qual é a função de um banco de dados? Cara, banco de dados, como a própria palavra diz, né? Um banco de dados, tá? Por exemplo, o seu smartphone hoje tem um banco de dados? Sim. Legal, você tem a lista de endereços, por exemplo, você tem os contatos, isso é um banco de dados, tá? E você pode tirar proveito disso? Claro que posso, né? Claro que pode. Mas inicialmente, para começar a nossa aula, você tem que saber a diferença entre dados, informação e conhecimento. E aí você já começa a acertar as questões. Por exemplo, vamos lá? Olha o primeiro exemplo aqui, clássico, né? Para uma prova de concurso, beleza? Vamos entender inicialmente aqui, galera, a diferença entre dados, informação e conhecimento, tá? Já vou colocar aqui, ó, dados, né? Dados é a matéria-prima, galera. Dados, né, é a matéria-prima. Por exemplo, dá uma olhada aqui para mim. Quando eu estou digitando um arquivo, eu estou introduzindo o que no meu computador? Dados, né? Por exemplo, quando você chega no Excel, digita lá 2 vezes 2, aconteceu a entrada de dados, tá? Então, dados é a matéria-prima, dados é aquilo que você introduz, né? Dados é uma coisa que está no mundo, né? Como 2 vezes 2, como um texto que eu estou digitando e assim vai. Aí surge esses dados trabalhados. Então, dados normalmente não tem um significado padrão. O significado a gente já encontra na palavra o quê? Informação. Olha que maneiro isso para sua prova, tá? Então, dados vem a ser a matéria-prima, tá? São aquelas informações, são aquelas ideias normalmente sem tanto significado. E a informação já são dados trabalhados. Por exemplo, quando eu digitei 2 vezes 2, aconteceu a entrada de dados. Só que aí sai um resultado, 4. 4 é uma informação. Beleza? Tá? Vamos dar um exemplo prático aqui, por exemplo, quando a gente está simplesmente digitando no Word. Um exemplo simples aqui, olha só. Vou abrir o Word tranquilamente, né? E aqui no Word, galera, eu vou abrir esse programa e eu vou começar a digitar, né? Quando eu começo a digitar, eu estou introduzindo o quê? Introduzindo dados no computador, beleza? Tá legal? Quando eu começar a digitar, eu acabo de introduzir dados. A minha pergunta, tá? Quando eu salvar esse arquivo, eu vou gerar uma informação. Legal? Então, quando eu estou digitando, eu acabo de introduzir no computador dados. Aí eu clico em salvar e eu gero uma informação. Vamos salvar esse arquivo aqui, por exemplo, na área de trabalho do Windows, tá? E eu vou chamar esse arquivo aqui lá na área de trabalho de, por exemplo, tá? Aula 10, legal? E salvei. Quando eu salvei, eu acabo de gerar uma informação, tá? Então vamos voltar lá para a área de trabalho para você entender isso muito bem para a sua prova. Legal? Digitei o arquivo, introduzi dados. A partir do momento que eu tenho uma informação, tá? Essa informação ela vai ter uma certa relevância, né? Para quem? Aí depende. Legal? Então dados é a matéria-prima, aquela coisa mais ou menos sem significado. Informação é a resposta. Por exemplo, a informação nesse caso já foi o arquivo salvo, né? Aí tem uma terceira palavrinha. Qual que é a terceira palavrinha? É o conhecimento, tá? Olha que interessante e que inteligente isso aqui, pessoal. Conhecimento vem a ser a tomada de decisões, né? Conhecimento é a parte humana envolvida. Conhecimento é o que fazer com determinada informação.
e a mais valorada de todas, concorda comigo? Por exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo clássico para vocês. Quando você, né, introduz os dados, você está digitando um arquivo do Word. Legal, dados. Aí você salva esse arquivo chama monografia.docx, que é um arquivo do Word. Então eu tenho uma informação, beleza? E agora o conhecimento. O conhecimento são as perguntas, cara. Essa monografia está pronta? Essa monografia, galera, que dia que eu tenho que entregar essa monografia? O orientador já viu essa monografia? Concorda que essas perguntas só você consegue responder? Afinal, esse é o conhecimento, né? O conhecimento é a parte humana envolvida, o conhecimento é a tomada de decisões. Por exemplo, dá uma olhada. Imagine que no primeiro salário tem uma informação, o primeiro salário do seu concurso público, tá? Pinga na sua conta, o primeiro salário, pau, 10 pau, 15 pau, 20 pau, pingou lá. Então você tem aquela informação. Aí o conhecimento é você pensar, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro, tá? Se você não souber, pergunta pra mim que eu dou um jeito, tudo bem? Então o conhecimento veio a ser a tomada de decisões, o conhecimento é o que fazer com determinadas informações, beleza? Que legal, professor! Comecei a entender a diferença entre dados, informação e conhecimento, tá? E esse material teórico tá disponível para vocês na plataforma, tá? Olha só, galera, para você entender muito bem isso aqui, né? Vamos entender aqui como se fosse um sistema mesmo, tá? Aqui eu tenho um banco de dados, né, da empresa. Então imagine que isso aqui é uma escola, tá? E nessa escola aqui eu vou ter o nome dos alunos. Deixa eu só diminuir essa fonte aqui para ficar legal, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, o nome dos alunos, tá? Eu vou ter aqui o endereço dos alunos, eu vou ter o pagamento desses alunos, eu vou ter a matéria que o aluno está cursando, a nossa escola aqui, beleza? E esse aqui é o nosso banco de dados, olha só, legal? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Os usuários, né, são as pessoas que vão trabalhar nessa empresa. Observe comigo que o usuário vai precisar de uma parte física, né, de um hardware e também de um software. E esse software normalmente é chamado de sistema gerenciador de banco de dados. Tudo bem? O sistema gerenciador de banco de dados já envolve a tecnologia. Olha só, porque um sistema gerenciador de banco de dados é um programa específico, é um sistema justamente para gerenciar esse banco de dados que a empresa tem, né? Professor, quantos programas, né, SGBD, quantos programas gerenciador de bancos de dados existem? Fala sério, galera, existem vários programas gerenciadores de banco de dados, tá? Por exemplo, tá? Vamos para os mais complexos inicialmente. Existe um programinha chamado de SQL Server. Já viu falar nesse cara? Esse é um programa de banco de dados fudidaço, tá? Existe um programinha chamado de Firebird, que também é um programa de banco de dados. Tudo bem? Existe um programinha chamado de Oracle, que também é um sistema gerenciador de banco de dados. Beleza? Existe um programinha, agora vamos lá, vamos para os mais simples. Por exemplo, o próprio Outlook, o próprio Mozilla Thunderbird, até o Excel, galera. Esses caras conseguem exercer essa função de SGBD? Conseguem sim. Por exemplo, o Outlook. No Outlook, que é um programa de correio eletrônico, você não pode, por exemplo, cadastrar uma pessoa onde você pode cadastrar os dados como endereço, como telefone, como informação pessoal, informação empresarial? Legal! Então eu cadastrei isso no próprio Outlook. E esse banco de dados pode ser utilizado pelos outros programas, como por exemplo o Mozilla Thunderbird? Pode ser utilizado inclusive pelo Excel ou pelo Calc. Quem que é o Calc? O Calc é o concorrente do Excel, do LibreOffice, do BR Office. Beleza? Então o que eu quero que você entenda? Sistema gerenciador de banco de dados, existem um monte de sistemas gerenciadores, tá? E hoje, né, os sistemas gerenciadores, eles lutam para um atender o outro, tá? Claro que podem ter linguagens diferentes, isso é normal, mas seria legal, por exemplo, se tivesse uma ideia mais interoperável. Por exemplo, tá? Se eu tenho dados no Excel, eu posso buscar esses dados Excel para o Outlook. Se eu tenho dados, por exemplo, no Mozilla Thunderbird, eu posso utilizar no Outlook, eu posso utilizar no SQL, eu posso utilizar no Oracle. Claro que tem linguagens diferentes, tá, pessoal? Mas hoje é possível você importar e exportar dados entre sistemas gerenciadores diferentes. Pegou a ideia, tá? Então olha para cá. De novo, nós temos o usuário,
Legal? Que é a pessoa que está mexendo na máquina. Nós temos o sistema gerenciador, que vai ser um programa específico, como por exemplo o SQL, como por exemplo o Firebird, como por exemplo o Oracle, e assim vai. E os mais tranquilos, mais básicos, que é o caso do Outlook, Mozilla Thunderbird, Excel. E esse sistema gerenciador vai gerenciar a forma como o usuário vai acessar esse quê? Esse banco de dados, cara. Beleza? Então é impossível hoje uma empresa, um órgão do governo ou você mesmo não ter um banco de dados, tá? E hoje, para estruturar esse banco de dados, é bem legal você ter um sistema gerenciador que é um programa específico para essa finalidade. Beleza? Tudo bem? Pegou a ideia? Revolucionou a ideia? O que a gente faz agora? Questões, tá? Já vamos fazer algumas questõezinhas, né? Pra gente já fixar essas questões com mais facilidade. Vamos nessa, galera? Olha só, cara, como é interessante, tá? A gente entender isso, né? Só pra gente fixar essas informações. Eu coloquei no material de vocês, né? Praticamente 70 questões, cara, 70. Isso quer dizer que vai te dar uma base, né, assim, ó, muito boa para você poder acertar as questões de concurso. Vamos lá? Vamos fazer já uma primeira questão aqui que já atende a nossa ideia. Vamos lá? Por exemplo, né? Essa questão 31. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nessa primeira questão. Software gerenciadores de banco de dados. Quem são software gerenciadores de banco de dados? SGBD. Sistema gerenciador de banco de dados. SQL, Oracle, né? O Outlook, o Excel básico, o Calc básico, beleza. Software gerenciadores de banco de dados são programas, tá? Que gerenciam uma coleção de fatos interrelacionados, que podem armazenar dados, atualizar os dados, manipular os dados, recuperar os dados, reportá-los em uma variedade de visualizações. Cara, a questão 31, ela é muito boa. Esse item tá o quê? Esse item tá muito verdadeiro, cara. Beleza? Porque esses programas de banco de dados têm justamente essa função, gerenciar os bancos de dados. E claro que hoje, né, esses programas gerenciadores como o Outlook, o Oracle, o SQL, devem ter uma linguagem principalmente para você incluir esses dados, para você detalhar esses dados, porque a qualquer momento você pode mudar alguma coisa, e principalmente, qual que é a grande função de um sistema gerenciador, galera? É isso aqui, ó, consulta, tá? A grande função de um sistema gerenciador de banco de dados é a consulta. Beleza? Então vamos ler mais uma vez a 31. Software gerenciador de banco de dados, SGBD, são programas que gerenciam uma coleção de fatos interrelacionados. Beleza? Que armazenam dados, atualiza, manipula, recupera, reportá-los para outros ambientes em uma variedade de visualizações. Esse primeiro item, ele está muito o quê? Muito verdadeiro. Tudo bem? Olha a questão, galera, 7, vamos fazer a questão 7, só o item, né, 3 aqui da questão 7, vê se tem um sentido também, tá? Para você pegar já essa formalidade. Olha o item 3 da questão 7, lembrando que nós vamos corrigir todas as questões aqui, o 3. Um sistema gerenciador